Oi, doutor, doutora, mais um vídeo. Sim, são muitos vídeos, é muita informação. A gente não para de trabalhar para te trazer o que tem de melhor de programa Mais Médicos. Você acaba isso aqui, no mínimo, você está formado em entrar no programa Mais Médicos. Você já tem todas as ferramentas possíveis para entrar no programa Mais Médicos e a maturidade para alcançar. Então, esse vídeo é para te explicar o que que você vai fazer se você não for alocado, tá? A gente sabe que às vezes a gente está apostando tudo nisso, o futuro, a nossa vida vai mudar, tem três, quatro filhos, dependendo, várias situações. A gente fica sempre chateado por não entrar. Mas você também não pode esquecer que geralmente são 30, 40, 50 mil pessoas que se inscrevem para ter uma chance e também não conseguem. Então você não está nisso sozinho. São quase 2.000 vagas no ciclo 38 e não tem espaço para 40 mil vagas, para 40 mil pessoas. Então, assim, a gente entende que é horrível essa notícia, mas esse vídeo aqui é para você voltar e assistir, ou assistir logo e já se preparar psicologicamente. Lógico, a gente sempre tenta uma energia positiva, sempre tenta pedir ajuda para Deus, para todos os anjos, para todos os santos, para que dê certo. Mas já vou te preparar psicologicamente, e é por isso que é legal você ver esse vídeo agora, enquanto ainda não existe essa possibilidade, enquanto existe a chance de você ser alocado. Então, esse vídeo é para você, caso não seja alocado, já se preparar emocionalmente, tá? Como é que funciona? Vai ter a inscrição, depois vai ter a escolha das cidades, e o terceiro passo é essa lista bem aqui que você está vendo. Vai sair uma lista dessa no site, nós vamos divulgar nos grupos, e vamos, lógico, para quem for alocado, que vai ser nossa prioridade, vamos mandar um e-mail para a pessoa, olha, você foi alocado. E agora o próximo passo é tal, tá bom? Então, para quem não foi alocado, a gente não vai te mandar mensagem logo, porque nós estamos mandando mensagem para quem foi alocado. Então, se realmente você não recebeu uma mensagem logo, um e-mail, alguma coisa nesse sentido, você já pode vir sozinho e olhar aqui, e aí ao longo do segundo dia, do terceiro dia, a gente vai te mandar um e-mail te dizendo que infelizmente não foi o caso, ou te dando parabéns por ter sido alocado, tá bom? Então, depois, o momento de apresentar os documentos é nesse dia. Saiu o resultado no seu nome que você foi alocado, todos os documentos já têm que ser apresentados geralmente em uma semana depois. Uma semana depois já tem que se apresentar. Doutor, eu não tenho tudo. Não tenho meu diploma ainda, ou não tenho minha carteirinha de médico ainda, ou não tenho a minha declaração de regularidade de habilitação ainda. Você precisa conseguir falar com a gente, urgente, dizer, doutor, fui alocado, mas não tenho minha documentação. Quero que vocês entrem com a ação judicial para tentar conseguir mais prazo. Como eu já falei outras vezes, tentar, tentar é uma tentativa, tá? Tentativa de conseguir. Se eliminar não der certo, doutor, tenho chance? Acho que não, muito difícil, sendo bem sincero com você. Transparência é nosso lema, tá? É a marca registrada da nossa empresa. A gente não fala o que você quer ouvir, a gente fala o que você precisa ouvir, tá? Então é o seguinte: liminar não foi deferida. A gente vai dizer, doutora, fizemos, não foi possível, ou doutor, não deu certo, o juiz negou a liminar. Nós vamos interpor recurso, que ainda cabe ao agravo de instrumento dessa decisão. Depois da agravo de instrumento, se for negado de novo, cabe agravo interno. Mas quando a gente chega nessa fase, doutor, sinceramente, doutora, não deu certo. Fizemos o que deu. E esse é o preço que você vai pagar por não ter a documentação completa na abertura do edital. A gente sabe e concorda com você e confirma essa possibilidade de você se inscrever logo agora, porque não tem outro ciclo para frente. Não deve ter outro ciclo nem em 2025, pelo que a gente já viu. Não vai sobrar vagas do 38. Tudo que tiver da 38, que é o último ciclo, vai ter a primeira, segunda, se for o caso, uma terceira chamada. Mas um outro ciclo, antes de finalizar 2025, ano que vem, eu acho muito difícil. Então você está agindo certo. Não tem documentação completa, vai que de repente dá certo a liminar, se a gente consegue esperar até o final do MAV para apresentar esses documentos, ou que você de repente cai numa segunda chamada daqui a alguns meses, você já vai ter documentação completa, nem vai precisar ajuizar uma ação, tá? Então, o que eu te peço, se você está vendo esse vídeo antes do resultado sair, pressione seu tramitador, sua tramitadora lá no país que você se formou, tá? Então, vamos lá. A lista, para vocês entenderem como é assim, tá? Vem assim, a lista final, completa, já vem o nome, a inscrição, o perfil para você saber se é CRM ou não,
ou brasileiro ou estrangeiro, vem a pontuação geral que você tem. Então é importante você que está fazendo o curso na SUS observar que se a sua pontuação está dentro, porque se não for, a gente vai ter que entrar com recurso. E tudo é muito rápido, tá? Município, prioridade um, prioridade 2 que você escolheu, tá bom? Então aqui já diz, e a sua posição, por exemplo, essa pessoa aqui ficou na posição 51 de Rio Branco e ficou na posição 23 do município de Capixaba. Aí aqui fala prioridade um, tá? Prioridade 2, resumo da locação. Ela aqui foi atendida, vem escrito assim, ó, atendido. E para que lugar foi atendido? Então foi atendido no Acre Rio Branco, tá? Posição 51 nesse caso aqui. Então, só para recapitular, essa primeira pessoa aqui que foi atendida foi tão fácil assim, porque com a pontuação zero, ela é perfil 1 com CRM. Então, por isso que a gente fala, não dá para brigar com o CRM. Ele pode não ter ponto nenhum, ele vai ficar na sua frente. Então, quanto mais cursos você tiver, menor a chance de aparecer zero aqui. Existe chance de um bug? Existe, mas é difícil. E além disso, tem outros critérios que aqui que você consegue analisar, ó. Dizer aqui a sua pontuação, ó. Essa aqui, por exemplo, ó, tinha 20 pontos aqui, que é de formação. Então ele tinha 40 horas do NASUS. Daqui diz aonde que está sua pontuação. Experiência prévia no projeto. Ninguém trabalhou antes no Mais Médicos. Essa aqui trabalhou, tá? Então é assim que se analisa essa publicação, ela é sempre igual. Aí aqui diz os critérios de desempate. Município de origem, município de nascimento. Ó, ela escolheu para Rio Branco, ela nasceu em Rio Branco e morava em Rio Branco. Aquilo que a gente falou. Capital, presta atenção, Rio Branco é capital do Acre. CRM, que é esse primeiro que a gente está olhando aqui, escolheu Rio Branco. Para que que ela vai sair para longe se ela pode trabalhar na capital? É zero concorrência para a CRM. Então, para que que você vai escolher capital, tá? Então, nasceu em Rio Branco, mora em Rio Branco e foi atendida para Rio Branco. E a posição que ela ficou foi 51. Ou seja, provavelmente tinham muitas vagas nessa cidade, que não é desse ciclo agora, porque, obviamente, nem abriu a inscrição ainda, mas quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, dia 1º de junho, tá? Então, ela ficou em 51, tem muita gente na frente dela, tá? E mesmo assim ela foi atendida. Então é aqui que você vai ver se foi atendido ou não e a sua posição, tá? Qual é o próximo passo? Separar todo mundo que ficou na cidade que você escolheu. Como é que a gente vai fazer isso? Vou explicar para vocês, um caso concreto aqui, do Dr. Elielson, que passou na pele isso. Ele não entrou de primeira. Então, como é que foi? Deixa eu só colocar aqui. Como é que foi a vida do Dr. Elielson? Vou explicar para vocês aqui. Análise de vaga da terceira chamada do ciclo 31. Ele já estava, né, bastante triste porque tinha usado o hack secreto, mas mesmo assim não tinha conseguido ser chamado. Mas por que que ele não foi chamado logo? Na primeira etapa, já que ele usou o hack secreto, né? Se o hack secreto é tão bom assim, por que que ele não foi chamado logo? Porque ele vacilou, tá? Então, qual foi a trajetória dele? Ele escolheu prioridade um, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, prioridade 2, Monte Carlo, Santa Catarina. Lembrando que ele só chegou nessas duas cidades pelo hack secreto. As cidades de escolha dele, inicial, não tinha nada a ver com essas aqui, tá? Então, observação um, o doutor Elielson passou 8 horas seguidas, sem parar, na última noite de seleção das cidades, usando o hack secreto. Sim, o hack secreto ele é usado no último dia de seleção de cidades. Só um spoiler, tá? O último dia de seleção de cidades é quando você vai ativar o hack secreto. Então ele passou 8 horas sem parar
atrás da vaga dele. E deu certo. Por que que ele ficou na terceira chamada? Porque ele não fez curso nenhum de Unasus. Mesmo com vários pedidos meus, faz o curso, ele não fez, porque ele estava no lançamento do curso dele, do grupo médio, que é o Sprint Final Médio, que é preparatório para grado na Bolívia, que muita gente aqui já conhece ele do Sprint. Então, ele estava focado 100% e deixou mais médicos de lado, que é o que você não pode fazer. Não fez o curso, mesmo com a gente pedindo, não fez. Tentou fazer depois que saiu esse cronograma, que dizia, olha, a inscrição vai ser dia tal. Tentou fazer, fez, assim como ele, mais uns 4 ou 5 clientes nossos. Como eu tinha feito o recurso para ele, já tinha o modelo pronto, eu fiz dos outros 5 que estavam na mesma situação. Resumo da ópera: improcedente, não deu certo. Tá? Só deu certo de uma outra médica, que ela tinha uma especialização de 2012, 2013, e não tinha computado, porque era muito antigo, ainda não era na plataforma UnaSUS, e eles deram a pontuação dela. Então, o que aconteceu? Na prioridade um, ele escolheu São Pedro de Alcântara. Ele ficou em segundo lugar. Por que que ele ficou em segundo lugar? Lá naquela planilha ele estava na posição 2, né? Então, a primeira chamada só tinha, nesse específico dele, só tinha uma vaga. Então, se ele ficou em segundo lugar, ele está fora, correto? Não foi atendido. Então, na prioridade um, São Pedro de Alcântara, veio só uma vaga na primeira chamada, que foi para o doutor Nicolas Ritter Paz da Costa, que entrou no lugar dele, que inclusive esse Nicolas tinha CRM. Então, ele ficou, lógico, em segundo lugar. E a segunda chamada não teve novas vagas para esse município, e a terceira chamada não teve novas vagas para esse município. Então, São Pedro de Alcântara só chamou uma única pessoa com CRM, e o Elielson ficou em segundo lugar. Ou seja, não foi chamado de nenhum jeito. Então, você precisa ter a sorte de, na segunda ou na terceira chamada, a prefeitura pedir uma vaga, duas vagas, aí por isso que depende da posição que você fica na tabela. Você fica muito para baixo, não tem muito o que fazer. Prioridade 2, que ele escolheu Monte Carlo, que é para lá que ele vai trabalhar. Ele ficou em terceiro lugar. Mas por quê? Ele só tinha uma, na primeira chamada, só tinha uma vaga. Quem pegou foi o Dr. Cláudio Fernando, que tinha CRM. A segunda chamada, ele ficou de fora, não foi alocado. A segunda chamada foi pelo Dr. Gunther, que foi o segundo que tinha lá na lista. E o Elielson, usando o hack secreto, ficou em terceiro, de uma vaga só. Então, na segunda chamada, abriu uma vaga, entrou o Dr. Gunther. E a terceira chamada, ele tinha que ter a sorte, e graças a Deus, Deus abençoou isso, que ele abriu mais uma vaga. Ou seja, ele ficou em terceiro lugar e primeira chamada foi um, segunda chamada foi outro, terceira chamada foi mais um, que ele pegou a vaga. Então aqui, isso aqui eu só fiz copiar, que a gente mandou para todos os nossos clientes, um estudo de possibilidade, né? Para já ficar, olha, tem chance, não tem chance na próxima se você ficou na posição tal, essa posição que você ficou aqui não tem a menor chance, pode tirar mais médicos da sua cabeça, tá? E aí, quarta chamada, se tivesse entrar a Dinoraia ou a Valéria, dependendo da situação delas aqui, porque a Dinorá podia desistir, enfim. Então, ele só entrou na terceira chamada, porque ele foi o terceiro lugar, mesmo usando o hack secreto, porque esses dois na frente dele tinham CRM. Então, ele era o primeiro de todos, mesmo sem curso na SUS. Então, veja como é possível se classificar bem, mesmo sem ter o curso na SUS, mas foi pura sorte dele ter aberto essa vaga, né? Se ele tivesse tido um curso na SUS, a chance dele ficar em terceiro, com certeza absoluta, era muito maior. Então, quando ele terminou o hack secreto, ele ficou na dúvida, ei, chega lá, será que eu fico em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, ou em quinto? Ele não tinha como saber, e nem a gente, porque não sabíamos como era que estavam os concorrentes dele. Então, para ele ficar em terceiro lugar, o raciocínio é o seguinte: a Dinorá e a Valéria não tinham curso nenhum na SUS. Porque se ele não tinha nada, a pontuação dele era zero, e ele ainda ficou na frente delas, é porque elas também não tinham curso. Então, é para você entender como uma pessoa que tem curso sobe muito na questão do desempate. Para quem escolhe a vaga que vai morar na mesma cidade, sobe muito. Então, isso aqui é só para você ver como você precisa estudar essa lista depois que sair, caso você não seja atendido, não seja alocado. Não é momento de se desesperar,
É momento de pegar e ir para matemática. Quantas pessoas tem na minha frente? Tantas. Quantas vagas tinha nessa cidade? 6. Eu sou o sétimo. Então, se abrir, ou o oitavo, então se abrir uma segunda chamada desse ciclo, com mais uma ou duas vagas, eu entro. Simples, tá? Você mesmo consegue fazer essa análise. Então, a gente sabe quanto é difícil, ninguém gosta de ficar de fora, mas é preciso entender 40, quase 30, 40 mil pessoas, a gente só vai saber isso quando sair a primeira preliminar disso, mas não tem 40 mil vagas. Então, é óbvio que muita gente vai ficar de fora. Então, a gente sabe como é que fica o coração, mas é isso, é continuar lutando. O doutor Eliel, se vocês viram aí, tentou vários e vários ciclos até conseguir dessa vez. Então, isso é normal.